Qual é o significado do velho homem e o novo homem na carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Nesta passagem, o apóstolo Paulo chama a atenção do crente para uma mudança radical de vida que o cristianismo requer. O crente deve despojar-se do velho homem e revestir-se de um novo homem, em justiça e santidade. Paulo, então, insiste para que os crentes da igreja em Éfeso não retrocedam ao seu antigo modo de vida, que era o modo de vida gentio, pagão. Em primeiro lugar, porque a igreja de Éfeso era formada, em sua grande maioria, por gentios que haviam se convertido. Em segundo lugar, porque os pecados que Paulo descreve era mais característico de um modo de vida gentio do que do modo de vida cristão. E Paulo advertia especificamente contra a vaidade do seu sentido, capítulo 4, versículo 17, que são crenças estúpidas que os gentios manifestam em seus comportamentos. Esses comportamentos são crendices, como levantar o pé direito ao levantar da cama, ou não passar debaixo de uma escada. A ignorância que há neles, Efésios 4, 18, que são opiniões que os gentios têm que expressam uma completa ignorância a respeito da realidade. Um desses exemplos são opiniões absurdas sobre certos assuntos. E também sobre a dureza do seu coração, ainda no 4:18, que é a ignorância tanto moral quanto mental, que é quando os gentios decidem não responder positivamente à luz que eles têm, e ao endurecerem seus corações contra ela, condenam-se a vagar nas trevas, escravos das crenças enraizadas na falsidade. Por exemplo, crenças em mitos, folclores, simpatias, misticismo, encantos. Além disso tudo, Paulo também descreve os gentios do seguinte modo: havendo perdido todo o sentimento, Efésios 4:19, os gentios têm seus corações endurecidos e não mais são capazes de distinguir entre o certo e o errado, e são vulneráveis às paixões que surgem incontroláveis internamente. Por exemplo, pecar sem temer as consequências do pecado, se entregaram à dissolução, 4:19. Os gentios estão entregues à sexualidade, à devassidão sexual, prostituição e outras práticas pecaminosas. Estão entregues à luxúria, práticas sexuais depravadas, e estão prontos para cometerem toda a impureza. 4, versículo 19. Os gentios praticam toda a imundície, práticas pecaminosas que denigrem a imagem do homem e condenam a alma. Os gentios são tomados por um desejo insaciável. A vida dos gentios não traz satisfação, mas acende a chama de um desejo insaciável que os leva cada vez mais para longe de Deus e cada vez mais longe do que Deus pretende que os seres humanos se tornem. Eles não se sentem satisfeitos e cada vez pecam mais e mais. E no versículo 22 ao 24 desta mesma carta aos Efésios, que é o capítulo 4, o Paulo lembra que existe um potencial antigo, o velho homem, e um novo potencial, que é o novo homem, na personalidade de cada crente. Deus nos deu um novo ser, e essa é a responsabilidade desse ser novo, é viver de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. E com isso, mais para frente, no versículo 26, ele ainda aconselha sobre a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira por si só não é um pecado, desde que permaneça sendo emoção. Mas a ira pode levar-nos a ações que constituem pecados. Dando total importância e precisão a este perigo, que é tão seriamente que lidemos com a nossa ira antes que o sol se ponha, isto é, não guardar rancor. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias
e toda malícia seja tirada dentre nós. Efésios 4, versículo 31.